Olá, você está no BoraPassar.com. Eu sou o professor Fred, professor de Geografia e Atualidades, e hoje nós vamos comentar sobre alguns pontos importantes da Europa. Vamos falar um pouquinho das características marcantes aí do continente europeu e comentar a saída do Reino Unido da União Europeia, assunto quentíssimo aí para o seu Enem, tá bom? Então vem comigo, vamos aprender um pouquinho sobre a Europa. Olha só. Quando nós falamos de Europa, vamos direto ao assunto. Nós temos que falar da União Europeia, tá? Como assim falar da União Europeia, professor? Entenda uma coisa. União Europeia é um bloco econômico, mas é um bloco econômico de uma grande integração. Já se tornou uma união política e monetária, de tal maneira que a geopolítica mundial não precisa mais analisar cada país isolado dentro do continente europeu. Entendendo a União Europeia, nós conseguimos entender como funciona o continente europeu como um todo na maior parte das características. Porque não é apenas um bloco econômico com um nível baixo de integração. Não. A União Europeia, que adotou esse nome a partir do Tratado de Maastricht de 1991, é um bloco econômico com o maior nível de integração no mundo. É o bloco econômico de uma união política e uma união monetária. Adotou uma moeda única a maioria dos países, que é o euro. Isso faz com que a União Europeia comporte-se como uma região homogênea. E é assim que a geopolítica mundial a estuda. Então põe tela cheia para que nós possamos observar aqui as principais características da União Europeia. Quais são os pontos importantes sobre a União Europeia? Primeiro, tem uma grande população. 750 milhões de pessoas vivem na União Europeia. O país que tem a maior população é a Alemanha, tá? Em torno aí de 80 milhões de habitantes. Está seguido pela França com 60 e poucos milhões de habitantes. Mas em toda a Europa, nós temos aí 750 milhões de habitantes, mais ou menos, o que significa uma grande força econômica, um grande mercado interno e uma grande força de produção de novas tecnologias. A União Europeia tem um excelente nível educacional. Vamos nos recordar que muitas das principais universidades do mundo são europeias, as primeiras universidades do mundo ocidental são europeias. Lá está assentado todo o nosso conhecimento prévio, né, que veio a desenvolver as grandes navegações, veio desenvolver as revoluções industriais, veio desenvolver as fortes urbanizações ao redor do mundo. Então, o grande nível educacional europeu tem que ser destacado, e isso faz com que o continente tenha uma economia dinâmica, diversificada e moderna. A França, por exemplo, produz tanto na sua agropecuária quanto na sua indústria. As indústrias alemãs são muito fortes. Você tem ali nos países ibéricos uma produção também agropecuária bastante intensa. Você tem na Itália a produção também agropecuária e industrial muito forte. Enfim, nós temos aí uma economia dinâmica, diversificada e moderna por toda a União Europeia. Eles são países que compõem a União Europeia, países que estão participando da tecnologia de terceira revolução industrial, ou seja, é um continente de grande qualidade de vida e desenvolvido. Agora volta aqui para mim. Evidentemente que nem tudo são flores na União Europeia, tá? Apesar dessas características importantes e positivas que nós estamos comentando, a União Europeia também tem lá os seus problemas e os seus desafios. E o primeiro deles, que é muito importante que você entenda, que tem sido muito cobrado em vestibular, é esse aqui, ó, o rápido envelhecimento da população. Como assim? A União Europeia começou sua transição demográfica muito cedo. Não lembra o que é a transição demográfica? Dá uma olhada lá nos vídeos sobre população que eu explico e mostro os gráficos para você, ok? A União Europeia começou a sua transição demográfica muito cedo, ou seja, diminuiu a sua taxa de natalidade e mortalidade a patamares muito baixos. Hoje, a taxa de reposição populacional da União Europeia está comprometida, significando dizer que nas próximas décadas a população vai envelhecer muito rapidamente e dentro do século XXI pode até mesmo diminuir. Ah, professor, como isso é um problema? Isso é um problema porque diminui a capacidade de trabalho da população,
faz com que o Estado fique muito mais preocupado com as aposentadorias e as condições de vida das pessoas mais velhas, ao invés de investir em novas inovações, em novas tecnologias. Mas o principal problema é o seguinte: como a qualidade de vida da União Europeia é indiscutivelmente alta, a União Europeia se tornou um polo de atração populacional. E tornando-se um polo de atração populacional, imigrantes têm visto a União Europeia como um destino a ser buscado. E que tipo de imigrantes? Observa ali, ó, está entrando maciçamente na União Europeia, certo? Países do norte da África e do Oriente Médio. Como assim, professor? A Europa está muito próxima ao norte da África e ao Oriente Médio, que são regiões de conflito, que são regiões de desigualdades sociais, que são regiões pobres. Portanto, muitos e muitos imigrantes normalmente já saem dessas regiões em direção à Europa. No entanto, no momento em que nós falamos, agora 2014, 2015, 2016, nós temos um conflito no Oriente Médio e no Norte da África por conta da presença de terrorismo, por conta da presença, sobretudo, do Estado Islâmico e do combate que se faz militar a esse grupo fundamentalista, a esse grupo terrorista. Isso faz com que saia do Oriente Médio e do Norte da África um tipo de imigrante especial, chamado de refugiado, que é aquele que foge de conflitos, que foge de guerras. Esses refugiados veem na Europa um destino seguro para poder apoiar. Por quê? Porque veem na Europa oportunidade de crescimento profissional, de trabalho, de renda e principalmente de segurança. Ora, junte as duas informações. Se a Europa está envelhecendo a sua população nativa e vai perder a taxa de reposição populacional, somado-se ao fato de que imigrantes maciçamente têm entrado na União Europeia, vai haver uma mudança de perfil populacional dos europeus em algumas décadas. E isso assusta muito os europeus. Assusta por quê? Porque é toda uma tradição, patrimônio cultural que pode, segundo a interpretação mais conservadora da Europa, estar sendo colocada aí em risco, ok? O que nós sabemos hoje? Esses refugiados vão se concentrando cada vez mais em campos de refugiados na Europa e a xenofobia contra eles, ou seja, a aversão, o preconceito contra esses imigrantes que têm chegado, aumenta a cada dia. Um outro ponto importante que nós não podemos deixar de comentar dentro da União Europeia é a recente saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. Isso vai mexer muito com as configurações geopolíticas não só da União Europeia, mas com o mundo todo. E sobre esse assunto a gente vai falar agora no próximo vídeo.